Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graça e paz a todos os amigos e irmãos. Estamos começando aqui mais um programa Novo e Vivo Caminho, uma realização do Ministério Reino, Amor e Graça. Um pouquinho atrasados hoje aí, quero desde já pedir perdão para os irmãos, mas iniciamos nessa noite mais uma vez o nosso programa para a honra e glória do Senhor Jesus. Os irmãos que estão chegando aí, eu já quero cumprimentá-los e espero que estejam bem, na graça e na paz do Senhor Jesus. E como você sabe de costume, nesta live de quarta-feira nós queremos fazer menção do seu nome. Então, você que vai entrando aí pelo Facebook, deixe a sua saudação, o seu nome, o seu pedido de oração, porque no final deste programa nós oramos por você, pela sua família, pelo pedido de oração que os irmãos desejem em nome do Senhor Jesus, amém? Vai deixando aí a sua saudação e o seu pedido de oração, que ao final deste programa nós iremos orar por você em nome de Jesus. A irmã Silvia já está aí na nossa live. Deus abençoe, irmã Silvia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre o Daniel, sobre toda a família, em nome do Senhor Jesus. É um privilégio tê-los conosco nesta noite. Aos demais irmãos que vão entrando, que Deus abençoe vocês também, possam fortalecer, renovar em nome do Senhor Jesus. E como os irmãos sabem, nós pedimos para que você compartilhe esta live, compartilhe aí nos seus grupos, no WhatsApp, compartilhe ali no seu status, deixe ali disponível para os seus amigos conectarem também. Você pode também nos grupos que você faz parte, amém? O grupo da empresa, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo que você faz parte, compartilhe esta live para que mais vidas sejam alcançadas, amém? Talvez algum amigo seu deseje ouvir a palavra de Deus e talvez você nunca teve coragem de falar com ele. Eis aí uma oportunidade de você enviar esta live, este programa, para que ele possa ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus, amém? Os irmãos que vão chegando, Deus abençoe. Você que vai assistir pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Estamos cada dia mais subindo palavras aí no YouTube para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, já fica aqui o pedido a você, se inscreva no nosso canal. Fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar, você nos ajuda a enviar esta live a demais irmãos em nome de Jesus, amém? Então faça isso com a gente, vamos juntos proclamar o evangelho da graça do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Amanhã, desde já quero anunciar aqui, amanhã nós teremos o nosso culto aqui na nossa igreja. Aos irmãos que conhecem, sabe, toda quinta-feira nós estamos aqui cultuando a Deus, louvando. Então, se você quer cultuar a Deus, essa semana talvez tenha sido uma semana difícil para você, você quer ouvir uma palavra de Deus, quer adorar ao Senhor para que Ele te fortaleça, venha amanhã. Nós aguardamos você às 19h30, amém? Às vezes falha um pouquinho a memória, mas amanhã às 19h30 estaremos aqui louvando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. E você e a sua família são nossos convidados, na rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina, amém? Os demais avisos nós daremos no término. Nós temos aí 2 trabalhos a ser realizados esse fim de semana, e eu já quero convidar você aí no finalzinho, então fica aí até o final para você não perder esses avisos e observar quais são os eventos que teremos aqui e o convite para você estar com a gente aqui também em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer menção aí do seu nome, não se esqueça, você que está na live pelo Facebook, mande aí a sua saudação que eu quero corresponder a você nesta noite em nome de Jesus. E como os irmãos sabem, o programa de quarta-feira é um programa onde nós trazemos temas
temas bíblicos para tratarmos aqui e elucidarmos, né? Juntos, aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E semana passada não foi possível nós termos a live. Hoje nós estamos de volta e eu quero partilhar aqui algo que o Senhor me deu no dia de hoje. Ali eu, na verdade, estava com a ideia de começar uma série aqui, e se Deus quiser nós vamos começar nas quartas-feiras a falar sobre o que é o Evangelho. Amém? O Senhor tem me incomodado. Vivemos dias onde muitos estão na igreja, estão servindo a Deus, mas ainda não tem claro o que é o Evangelho. Já ouviu falar, mas não tem claro na sua memória, no seu intelecto, o que é o Evangelho, né? E o Senhor tem me incomodado. Estamos vivendo dias onde estão distorcendo a mensagem de Jesus. Estamos vivendo um dia onde as pessoas estão sendo extremistas quando se dizem seguidores de Jesus, seguidores do Evangelho. Por isso, não somos aqui os donos da verdade, porém, o Evangelho é a verdade. E nós temos que esclarecer o que a Bíblia diz que é o Evangelho, o que é e o que não é. E aí vai ficar o nosso critério, ao meu e ao seu, passar na peneira, porque muitas vezes as pessoas colocam no mesmo pacote aqueles que estão fazendo do Evangelho um negócio, aqueles que estão fazendo do Evangelho um trampolim para a sua vida de fama, de política, vários outros fatores. E perante a Bíblia isso não é o Evangelho. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é totalmente oposto do mundo. Então cabe a nós esclarecer biblicamente o que é o Evangelho. Então eu já estou preparando algo nesse sentido. Minha ideia era começar hoje, porém no dia de hoje o Senhor me deu uma palavra, e os irmãos sabem que quando Deus manda a gente obedece. Por diversas vezes a gente paralisou séries que nós estávamos aí da palavra para ouvir uma palavra de Deus. E no dia de hoje nós também, com a sensibilidade aí, ouvir a voz do Espírito Santo claramente para falar de um tema muito importante, se não o mais importante que a Bíblia nos relata. Amém? Então fique com a gente aí que a gente vai falar aí um pouquinho sobre o tema mais importante que a Bíblia diz. Amém? Então o Senhor ministrou ao meu coração hoje à tarde algo e eu quero partilhar e compartilhar com você. Mas eu quero te pedir mais uma vez, compartilhe. Tem alguém da sua linha do tempo, tem alguém no seu WhatsApp que está precisando ouvir esta palavra. Então não perca a oportunidade, compartilhe para que essa vida seja alcançada e seja fortalecida em nome de Jesus. Amém? A Carol está com a gente aí, Deus abençoe, Carol. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, toda a família, a William também, Deus abençoe essa família tão abençoada, em nome do Senhor Jesus, as suas filhas, a Helena, amém, Deus abençoe, pela graça e pelo amor do Senhor Jesus, possa abençoar em nome de Jesus. É um privilégio tê-las conosco aqui nesta noite, para a glória de Deus. Vocês aí que estão acompanhando também, pode deixar aí sua saudação, eu quero fazer menção do teu nome também, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Eu não quero me estender muito esta noite, mas eu quero partilhar algo que Deus me entregou esta tarde, falou claramente ao meu coração. Como eu disse, o meu intuito era começar a falar e a gente pensar um pouquinho sobre o que é o Evangelho, mas quem manda no meu ministério, nesta igreja, na minha vida, quem manda é o Espírito Santo de Deus. E quando Ele manda, nós obedecemos. Só há ministério do Felipe, só há palavra de Deus, porque o Espírito move em nossas vidas. Então, se não fosse o Espírito Santo,
e eu não estiver sensível ao Espírito Santo, não há palavra de Deus. Então, por isso, eu quero partilhar com você uma palavra nessa noite, amém? Deus abençoe Karina, Deus abençoe, é um privilégio tê-la conosco. Karina Coda, Deus abençoe sua vida, sua família. Mancida Coda, amém? Uma mulher de Deus que amamos muito, toda a família. Deus abençoe vocês, viu? É um privilégio tê-la conosco nesta noite, em nome de Jesus. Transmita aí minha saudação, irmã Cida, um abraço em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é um privilégio ter essa família com a gente aqui nesta noite, nesta live, em nome de Jesus. Eu quero partilhar com você, meus irmãos, Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos no decorrer desta live, mas desde já eu quero começar com esse versículo. Abra aí sua Bíblia também, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, e o verso de número 5. É importante você acompanhar, é importante você abrir a sua Bíblia também, amém? Nós temos ensinado, toda vez que você vai a um culto, toda vez que você está acompanhando uma palavra, seja pela internet, pelo celular, pelo computador, pela televisão, não importa qual é o aparelho, pegue a sua Bíblia e acompanhe, amém? Muitos lugares, muitas denominações, eles dizem que só eles podem interpretar, só eles podem ler, amém? Você tem que ficar com a interpretação dele, porque ele é o homem de Deus, ele é o sacerdote, né? Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos meditar, todos, não é só o sacerdote, não é só o pastor, todos nós devemos meditar na palavra dele de dia e de noite, para que nossos pés não vacilem, não saia do lugar. Por isso, nós, uma igreja que está comprometida com o Evangelho, ela vai te estimular a amar a palavra de Deus, a acompanhar. Aquele pregador, aquele ensinador que está firmado na palavra de Deus, e o compromisso é com a palavra, ele vai falar, pode ver aí, acompanhe comigo, abra comigo a sua Bíblia, porque nós estamos aqui para que seus olhos sejam abertos e você seja fortalecido em nome do Senhor Jesus, amém? Então, Filipenses capítulo 2, verso 5, a palavra do Senhor diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo, observe esta palavra, não é um parecido, não é um genérico, não é um segunda linha, mas Paulo diz que há de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? É importante começar com esse versículo, por mais que ele não fale especificamente do que eu vou tratar aqui nesta noite, ou o Espírito Santo vai tratar com a gente nesta noite, mas é importante começar com ele, porque Paulo vai dizer que o exemplo a ser seguido é Jesus. O exemplo e referência maior que temos é Jesus em nossa vida. E talvez muitos de nós nos decepcionamos, ou a grande maioria, nos decepcionamos com homens que se diziam ser de Deus, cristãos, seguidores de Jesus. Mas eles nos decepcionaram, eles, como diz aí fora, pisaram na bola e não se retrataram e não cuidaram da ferida, como aquele bom samaritano fez, porque aquele bom samaritano representa
Jesus Cristo. Então, em Filipenses, Paulo vai dizer que, por mais que a gente encontre homens e mulheres piedosas, homens e mulheres que, sim, têm compromisso com Deus e se esforçam em viver o Evangelho, a nossa maior referência, particularmente, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Paulo deixa claro, e ele diz: olha, que haja em vocês, que esteja enraizado em vocês o mesmo. E como eu disse aqui, eu frisei, não é um parecido. Tem gente se dizendo cristã, e quer ter um sentimento parecido com o de Jesus. Tem gente se dizendo crente, cristão, e quer ter um sentimento genérico, que lembra o de Jesus. E Paulo está dizendo: olha, parecido não serve, olha, genérico não serve. O sentimento que você deve ter como cristão é o mesmo que houve em Cristo Jesus. E é sobre isso que o Espírito Santo me incomodava esta tarde. O Espírito Santo falava claramente a mim, por 2, 3 vezes, sobre a necessidade do perdão. E eu sei que esta palavra terá endereço certo. Esta palavra tem, e começa pela minha vida, mas eu sei que quer alcançar o teu coração. Não foi à toa que você parou nesta live, você parou neste vídeo. O Espírito Santo quer trabalhar e ministrar no teu coração a necessidade do perdão. E para entendermos o perdão, o primeiro passo é lembrar o quanto nós fomos perdoados. Não se começa a pensar em perdão com aquele que eu tenho que dar, ou com aquele que eu não recebi. Se começa a pensar em perdão com aquele que eu recebi. A primeira coisa que eu e você devemos fazer é voltar, olhar no retrovisor espiritual e ver o quanto fomos perdoados, o quanto o sentimento de Jesus foi grande para com as nossas vidas. E há uma pergunta a ser feita aqui: aonde eu e você estaríamos se não fosse o perdão de Jesus? Aonde eu e você estaríamos hoje, exatamente às 8h30 da noite, 8h35 da noite, de uma quarta-feira, se não fosse o perdão de Jesus? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que nós precisamos entender, e o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações, é que a falta de perdão faz mal para nós. O que Deus, o Espírito Santo, quer nos fazer entender essa noite, que a falta de perdão em algum momento em nossa vida, seja um perdão para um parente, seja um perdão para alguém da igreja, seja um perdão para um amigo, a falta desse perdão está fazendo mal para nós mesmos. E eu falo isso aqui agora debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, com toda a convicção. Você tem descontado esta falta de perdão em algum lugar.
E agora você, o Espírito Santo está confirmando aí no teu coração. Ele te fez subir a tua memória, a tua mente agora. Você tem compensado, na verdade você tem tentado. Você tem tentado compensar a falta de perdão, enganando a si mesmo. Nós temos esse defeito, enganar a nós mesmos, compensando em algum lugar, e não necessariamente no pecado. Muitos sim, vão lá, resolvem colocar a culpa em Deus e diz: aquele falava que era representante de Deus e me feriu, e agora a culpa é de Deus, então eu vou compensar abandonando Deus. E qual é a pior forma de abandonar Deus? Se entregar ao pecado. Qual é a pior forma de dar as costas para Deus? Se entregando, abraçando o pecado. Ou seja, quem nos feriu foi o homem. E aí agora, esta falta de perdão, esse remorso, essa tristeza está dentro de nós, e nós estamos compensando ela, virando as costas para Deus, se entregando talvez ao pecado. Mas talvez aonde você esteja compensando, não necessariamente é um pecado. Mas isto também está te matando aos poucos. E nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Amém? Por falta de não entender que nós devemos agir como Jesus, a gente entra em um processo, que Paulo vai dizer isso lá quando ele ensina sobre a ceia. Nós vamos ver isso agora. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, abra comigo, vamos pegar o verso aqui. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo de número 29. Deus abençoe, pastora Sônia, está aí com a gente também. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, é um privilégio tê-la conosco aqui nesta noite, amém, pastora? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe Janaína, também está com a gente. Deus abençoe Janaína, toda a família, o Alex, a Cecília, Deus abençoe todas em nome de Jesus. É um privilégio tê-los conosco nessa live, em nome de Jesus, amém? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 29, leia comigo, abra sua Bíblia aí. Olha só o que é a falta de perdão, meus irmãos, e Deus falou claramente comigo hoje, meus irmãos. Deus falou claramente na tarde de hoje, porque eu sei que há pessoas que precisam ser saradas aqui esta noite. Há pessoas que estão paralisadas, porque você está presa lá no passado, você está descontando em coisas que não devem, não necessariamente é pecado. Mas olha o que acontece, não é pecado como o que a igreja de Corinto fazia na ceia. Não era pecado, eles não estavam pecando, mas o que eles estavam fazendo estava levando eles para um ponto, vamos dizer assim, de queda gradativa. O que eles estavam fazendo não era pecado. O que eles faziam, só para contextualizar, reservavam um momento, um lugar para a ceia, e cada família fazia grupinhos. Desde aquela época já tinha grupinhos nas igrejas, meus irmãos. Eles faziam grupinhos. Os mais ricos traziam banquetes e não dividia com aqueles que não tinham. Eles ficavam no grupinho, comiam ali do bom e do melhor, bebiam do bom e do melhor. Enquanto em outras mesas tinha pessoas que não traziam nada, na esperança de ser convidados para aquela mesa mais abastada, com abundância.
e não eram convidados. E Paulo ficou sabendo disso e escreve esta carta, escreve o capítulo 11 de Coríntios, e ele diz: olha, o que eu vou falar para vocês aqui agora é algo que está me entristecendo. Ele diz: quando vocês se reúnem para ceiar, não está sendo para melhor, está sendo para pior. O momento de ceia que deveria conscientizar vocês e fazer vocês melhorarem, está fazendo vocês piorarem, porque cada um fica nos grupinhos. Vocês fazem seleção, e aí quem traz o banquete come, quem não traz não come. E Paulo diz: olha, vocês não entenderam o que é a ceia. Vocês não têm o sentimento de Jesus ainda. Porque a ceia é um momento de comunhão, é o momento de estar junto. Você vai entender aqui o que isso tem a ver com o perdão, meus irmãos. Você vai entender o que tem a ver com o que Deus está falando com a gente, comigo, com você aqui hoje. Vocês não compreenderam, Paulo falou. Vocês estão se reunindo, mas está sendo para pior. Quando na verdade o momento de ser era um momento de comunhão, era um momento que você deveria vir perto do outro, você olhar aquele que está passando necessidade, que não tem nada, e você chamar para perto de si, chamar para sua mesa também, ou talvez montar uma mesa só e todos partilharem dela. Aí Paulo diz: agora que aconteceu isso, tem uma necessidade. Qual é a necessidade, Paulo? Versículo 29. A partir do 28, desculpa, irmãos, eu falei 29, 28. A partir do 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, não entendendo o corpo do Senhor. Olha só agora aqui, ó. Esse aqui é o versículo chave de hoje, versículo 30. Por causa disto, há entre vós, há no meio de vocês, 3 tipos de crente: os fracos, os doentes e os que dormem. Vamos entender isso aqui, meus irmãos? Por muito tempo, as igrejas pegaram esse versículo aqui, de examinar a si mesmo, e dizer que o digno, que a dignidade era daqueles que talvez não tivesse pecado aquele mês. E erroneamente, as igrejas colocaram um jugo. Porque quando eu prego que a dignidade aqui é de não ter pecado, eu estou mentindo. Porque João diz na sua carta que aquele que diz que não tem pecado, mente. Ou seja, a igreja precisa entender que não há um justo sequer. Nós somos justificados por Jesus. A dignidade aqui que Paulo está dizendo, o ser digno, é aqueles que compreendem o sentimento que é o Evangelho de Jesus. Ter o mesmo sentimento que age em vós. Lembra? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento dele? É o sentimento de divisão, é o sentimento de igualdade. Qual é o sentimento? Examine-se a si mesmo. Jesus está falando assim, Paulo está dizendo assim: se examine se você está repartindo com os outros, se você está tendo comunhão com os outros. Ele não está fazendo você pensar se você pecou,
no mês que passou, não, porque com certeza eu e você pecamos. Ele não está fazendo a gente lembrar se a gente pecou ou não, e com isso, todo cristão sabe que não deve pecar. Agora, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Especificamente, a exegese do texto, lendo ele claramente, Paulo está dizendo: você precisa entender que a ceia é para aqueles que querem a graça de Deus, e quem quer divide o pão, quem quer chama para a mesa, quem quer tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você acha que Pedro era justo para comer do pão que Jesus comeu? Você acha que João era digno? Você acha que Tiago era digno? A dignidade que está falando aqui é se você está olhando para o seu próximo, é se você está perdoando como Jesus te perdoou. Essa é a dignidade, entenda isso. Se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, nós estávamos ainda na lama, nós estávamos ainda apodrecidos, mas a graça dele nos resgatou e ainda não nos fez perfeitos. Esse dia vai chegar. Por isso a gente persevera aqui, tropeça, mas levanta novamente e cai. Amém? É ofendido, mas não guarda mágoa. Nós perdoamos para que nossos pecados também sejam perdoados. Mas a falta disso, o Senhor nos trouxe aqui para lembrar isso nessa noite, a falta deste perdão está nos fazendo compensar em outro lugar. Esses homens aqui só estavam externando, cada um tinha o seu grupinho, porque eles não viviam o cristianismo, eles só estavam externando o que o coração era, eles só estavam externando o que tinha enraizado neles. Por isso ele não convidava quem não tinha comida para a mesa deles. E aí olha só como eu disse, o versículo 30 é o versículo chave dessa noite. Paulo disse: por vocês fazerem isso, essa divisão, por vocês não entender o corpo de Cristo, não é aqui sobre pecado, porque pecado quem perdoa é Ele, pecado quem nos dá força é Ele para vencer. Aqui está falando de comunhão, a ceia fala de comunhão. A dignidade aqui é se você olhou para o seu irmão e perdoou ele como você foi perdoado. Isso é ser digno. Ser digno é você olhar para alguém dizendo: eu perdoei aquele camarada, eu perdoei aquela mulher, porque um dia eu fui perdoado. Isso é ter dignidade. Dignidade não é olhar com um olhar de santidade, de santarrão para o outro, de altivez e dizer assim: eu sou melhor, eu sou mais santo, eu jejuo mais, por isso eu sou digno da ceia, eu oro mais, por isso eu sou digno da ceia, eu conheço mais a Bíblia, então eu sou digno da ceia. Foi isso que nos ensinaram, mas não é isso que o texto diz. Paulo está dizendo: indigno é aquele que não divide, que não tem o mesmo sentimento que Jesus. Esse é indigno de tomar. Como vai falar que é cristão se não olha para o outro com um olhar de amor? Como vai dizer que é cristão se não tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Não perdoa como foi perdoado. Como? É indigno. Esse é indigno. Essa é indigna. Não é aqui, não é sobre pecado. Aqui não é sobre pecado. E muitos chegavam pesado para ceiar, e muitos chegavam subjugados para ceiar. Enquanto os dignos, com olhar de altivez, torcendo o texto, participava.
Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que contempla o nosso coração. Talvez o pão e o suco não veio até a tua boca, mas o sangue de Jesus purifica nossas vidas de todo pecado. Como está sendo na sua vida? Vamos para o versículo 30. O versículo 30 é a chave de hoje. Como eu disse, talvez você não esteja perdoando, você não perdoou. Você diz, ficou lá atrás, mas você não liberou perdão. E Jesus sabe disso, e você sabe disso. E a prova disso é que você está descontou em Deus, descontou no seu chamado, e você diz, eu não faço mais, eu não vou mais. Então você está enganando a você mesmo, eu estou enganando a mim mesmo, dizendo que eu perdoei. Aí Paulo diz, quem vive desse jeito, vai ter 3 tipos de crente, 3 tipos de pessoas que você vai identificar, que está vivendo assim, que não vive com o olhar de Jesus, que não vive com o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Quais são essas pessoas, Paulo, você olha e vai ver, primeiro, fracos, doentes e os que dormem. A fraqueza nem sempre, a fraqueza é por conta de algo espiritual. A fraqueza nem sempre é por conta dos ataques malignos, por mais que venham e ele nos tente e estimule a gente sair dos caminhos do Senhor. Mas nem sempre. A fraqueza aqui pode e nos remete à falta de vontade das coisas de Deus. Fraco na fé. Fraqueza e fé não cabem na mesma frase, ou não deveria existir na mesma frase. Porque fé, Hebreus 11 diz que é certeza. Não dá para ter certeza fraca. Certeza é forte. Entende o que Deus está falando com você aqui nessa noite? Amém? Estou fraco na fé. Não tem fé nenhuma. Porque se a fé for como um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequeno, mas ele não deixa de ser rígido. O grão de mostarda é o menor, é a menor semente, mas ele não deixa de ser forte, rígida. O tamanho não importa, mas tem que ser certeza. Fraco pode significar que está faltando o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aonde foi que você deixou de liberar perdão? Para quem foi? E talvez você até já esteja convivendo com essa pessoa novamente, mas você não deixou a ferida ser tratada. Jesus constantemente te chama para o hospital, te chama para a presença dele, e você tem recusado, você tem colocado barreiras. Jesus constantemente quer curar, quer tratar esta ferida, mas você diz, estou fraco. Aí você diz, já estou até convivendo, eu até mando oi no WhatsApp, eu até respondo, mas aquele que conhece a minha e a sua vida, o meu e o seu interior, nessa noite diz, ei, eu estou te dando mais uma chance para você se fortalecer.
eu estou te dando mais uma chance. Nessa noite o Senhor está dizendo, você está fraco porque você deixou de tratar aquela ferida, você deixou de perdoar, você fingiu que esqueceu, mas descontou em outro lugar, descontou em Deus que nada teve a ver, não fez mais, não foi mais, não se envolveu mais por conta do que aconteceu. Você diz, tá 0-0, acabou. E Deus faz você entender hoje, e Ele diz claramente, faz você entender claramente na onde você tem descontado. Não é assim? Os psicólogos dizem isso, que nós descontamos a ansiedade, né? Uns descontam na comida, outros descontam no exercício, outros descontam trabalhando, cada um desconta de uma forma. Mas na verdade, o excesso daquilo, o excesso de comida, o excesso de exercício, o excesso de trabalho, na verdade é escondendo algo, que é a ansiedade. No mundo espiritual é a mesma coisa. A falta de perdão, nós tentamos maquiar com outras coisas, com o pecado, ou talvez colocando a culpa em Deus, fazendo birra com Deus, virando as costas para Deus, deixando de fazer, como se o evangelho dependesse de nós, como se o privilégio fosse de Deus de ter a gente, não nosso de ter Ele. Mas nós somos assim. Nós agimos como aquele adolescente, aquela jovem, aquele jovem que quer chamar a atenção do pai e faz birra, e vai sair, e os pais convidam para ir almoçar fora, e ele vem com a roupa rasgada, e ele vem com o cabelo bagunçado. O que é isso? Quer chamar a atenção. De alguma forma. E a gente está dizendo, está tudo bem, Senhor. Está tudo bem, Senhor. Eu esqueci, eu perdoei, eu deixei. Aí Deus diz, negativo, eu quero te tratar. Enquanto você disser, eu estou bem, eu estou sarado, eu estou curado, Jesus diz, os sãos não precisam de médico. Os sãos é entre parênteses. Os que acham, os que se julgam sãos, não precisam de médico. Agora aquele que diz, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que diz, Senhor, eu não posso me esconder de ti. Para onde me irei da tua presença? Disse o salmista Davi. Se eu subir aos céus, aí o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo mar, no Seol, aonde for, Senhor, ali o Senhor também está. O profundo e escondido Ele conhece. Por isso nesta noite diga para Ele, Senhor, 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 a ferida está aqui ainda. Por isso que eu estou fraco. Mas você pode estar no segundo estágio. Paulo diz que tem 3. Os fracos, que ainda estão cambaleando, que ainda não caíram ainda. Mas se não tratar, se não pôr azeite na ferida, pode ir para o segundo estágio, que Paulo diz que são os doentes. Se você continuar escondendo, se nós, vamos colocar o nós aqui, se nós continuarmos escondendo, se nós continuarmos camuflando com outras coisas, de fraco a gente adoece. E doente fica muito mais difícil fazer as coisas.
Se fraco é difícil, doente é muito mais ainda. Porque agora doente, talvez você vá depender de outros. Fraco você vai se arrastando, fraco você vai aos pouquinhos. Mas doente, talvez você precise de alguém. Doente, talvez você precise de chacoalhão. E nessa noite, se você está doente ou estava, o auxílio da parte de Deus chegou até a tua vida. O Senhor te quer de pé. O Senhor quer te curar. Eu não sei quem te feriu. Eu não sei quem te prendeu, quem prendeu a sua mente. Eu sei de uma coisa: quem pode te libertar. Eu não sei o que te prende. Eu não sei qual é a falta de perdão que te prende. Mas de uma coisa eu sei: quem pode te libertar disso é Jesus, o nosso Salvador. Talvez você não tenha mais nem a oportunidade de perdoar quem te feriu. Talvez ela não esteja mais nem nesse mundo. Mas o perdão é para você. Libera hoje. Se possível, coloca a mão no teu coração aí onde você está. Se o Senhor, se o Espírito Santo, se essa palavra está falando com você nesta noite, coloca a mão no teu coração e diz: ei Jesus, eu tentei camuflar, eu tentei focar em outra coisa, mas é verdade, Pai, eu estava fraco, eu estava doente. Cura minha alma nesta noite. Eu libero perdão para aquela vida hoje. Diga isso. Fala: Senhor, assim como o Senhor me perdoou um dia, nessa noite eu libero perdão para ele, eu libero perdão para ela. Diga o nome se preciso for. Se isso vai trazer cura para você, e Deus quer te curar, eu tenho certeza nesta noite. Diga o nome, diga: Senhor, eu perdoo fulano de tal nesta noite, eu perdoo aquela vida, eu perdoo ele, eu perdoo ela, Pai, mas cura esta ferida, porque eu não quero mais estar doente. Glória a Deus. O Senhor te chamou é para ficar de pé. O Senhor te chamou é para curar outros. O Senhor te chamou é para que haja na tua vida o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não dá para ser um cristão meia boca. Não dá para ser um cristão água com açúcar. Eu postei isso aqui semana passada, uma palavra, uma frase que o Senhor me deu. Cristão água com açúcar nunca vai salgar a terra, e Jesus nos chamou para ser o sal da terra. E ele disse assim, se o sal for insípido, essa palavra insípido quer dizer sem sabor, você coloca na boca, não está salgado. Se for insípido, não serve para nada, senão jogar fora. Um cristão que perdoa é feliz. Um cristão que não perdoa não existe. Pastor Josemar Bessa disse essa. Um cristão que perdoa é feliz, é sarado, está de pé. Um cristão que não perdoa não existe. Receba a cura do Senhor aí na tua alma nessa noite. Perdoe, libere o perdão hoje. Você está paralisado há anos atrás. Você está paralisado há 5, há 10. Tem um chamado para a tua vida, tem um ministério para você, tem vidas te aguardando. Paulo disse: eu não alcancei ainda o que Deus me deu. Eu não alcancei ainda o que Ele estabeleceu para a minha vida. Mas uma coisa eu faço. Não é eu vou tentar fazer. Não é eu vou ver se eu faço. Paulo deixa claro: uma coisa eu faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para as que estão diante
de mim. Sabe o que está diante de você? É o projeto, é o sonho, é o milagre que Deus tem para a sua vida, é o ministério que Deus tem através de você. Tem jovens te esperando, tem irmãs te esperando, tem obreiros te esperando. Louvado seja Deus. Mas você precisa esquecer, fazer como Paulo: eu faço, eu esqueço. O único interessado em te prender lá é o inimigo da tua alma. O único interessado em nos prender na falta de perdão é o diabo. O único interessado em colocar o dedo na ferida, você acha que é quem? Você acha que é Deus que quer pôr o dedo na ferida, ou ele quer sarar? Só que quando ele vem, você tem colocado a mão, você diz: não, Jesus, deixa, tá bom. Não, pai, não quero. Não é isso não. Não é bem assim. Não, já sarou. E aí a gente se lembra da palavra de Apocalipse. E a gente usa esse versículo para evangelizar. E a gente se esquece que ali está falando para crente, já quem era cristão. A gente usa o versículo assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Cear fala de comunhão. Só ceia com Cristo quem sabe quem ele é, ou seja, cristão. Há muitos outros versículos para evangelizar, mas esse não é para evangelizar. Esse versículo é para dizer para cristão que Jesus está do lado de fora do teu coração. Porque se ele tivesse dentro, você já tinha perdoado. Porque se ele tivesse dentro, você já estava nos pés dele, você não estava colocando outra coisa, você não estava camuflando com outras coisas. Esse versículo é para lembrar para cristão que Jesus está do lado de fora do teu coração, mas ele está na porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus quer ceiar. Jesus quer ceiar. Ele só ceia com quem discerne, com quem compreende o que é o Evangelho. Qual é a condição que você chegou até esse vídeo? Fraco? Doente? Ou talvez dormindo? Este dormir que Paulo usa aqui é uma maneira mais branda de dizer que morreu. Quando a gente vai a um velório, a gente costuma dizer, para amenizar ali a dor dos familiares, a gente diz: fulano descansou, fulana descansou. É uma maneira mais branda da gente dizer: morreu. A gente diz: estão dormindo no Senhor. Paulo diz: os que dormem no Senhor. É uma maneira mais branda de dizer: os que morreram. Então Paulo diz que aquele que não entende, não discerne o corpo do Senhor, não tem o mesmo sentimento que deve ter. Ele pode correr o perigo de estar fraco, estar doente, ou ter morrido espiritualmente. Se você se encontra em uma dessas três situações, e o Espírito Santo está ministrando ao teu coração, hoje é noite de se levantar, hoje é noite de ser curado. Mas tem solução para aqueles que dormem? Tem. Jesus chega
toca no esquife, toca no caixão, como ele tocou no filho da viúva de Naim. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Muitos não querem se comprometer com a sua vida. Muitos não querem nem mais te dar uma palavra, porque você criou uma barreira. Mas Jesus diz assim nesta noite: eu toco aonde ninguém mais quer tocar. Eu toco no esquife, eu toco no caixão e trago a vida de volta. Jesus não precisou nem tocar no corpo do filho da viúva de Naim. A Bíblia diz que ele toca no esquife, ele toca no caixão. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? É que ele se compromete com quem ou com que ninguém mais se compromete. O líder não se compromete, o pastor talvez não se comprometeu, talvez um amigo se esqueceu de você e dizia, aí tá fraco, depois de fraqueza ficou doente, e foi indo, não sarou, não perdoou, morreu. Rapaz, tem que ver o que ele faz hoje, tem que ver o que ela faz hoje, tem que ver como ele fala hoje, tem que ver como ela fala hoje. Mas tudo isso é o que? Nós escondemos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Jesus se compromete com quem ninguém mais quer se comprometer. Jesus se compromete com a gente. Que o homem diz, rotula. O homem olha para nós e rotula. De pecador, já nos coloca no inferno, já diz que não tem mais jeito, já diz que acabou nossa história. E nem põe a mão nisso não. Não é assim que dizem? E não pega problema para você não. E isso aí é tribulação. E isso aí é problema. Ei, esses que dizem isso é porque não sabem que Jesus se compromete com aqueles que ninguém mais quer se comprometer. Ele se compromete e se importa com a gente. Por isso ele te trouxe até esse vídeo. Por isso ele te trouxe até essa mensagem nesta noite. Em qual posição você está? Você está firme? Você está firme? Você não está fraco? Você não está doente? E você não está dormindo espiritualmente? Glória a Deus! Então continue perdoando, continue tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, repartindo com os irmãos, ou tendo a visão de Cristo, olhando as pessoas com igualdade, amando, abraçando, respeitando. Cada um considere o outro superior a si. É o mesmo sentimento. Continue, está firme, está de pé, glória a Deus, permanece assim. Mas se você está fraco, se você está doente, se você dormiu, Jesus te trouxe até esta live, porque Ele quer te levantar, a vida para você. A vida para você. Receba a presença do Senhor aí na tua casa, receba a presença do Senhor aí no teu escritório, receba a presença do Senhor aonde você estiver. Jesus te cura esta noite e Ele diz: perdoa, perdoa e siga em frente. Siga em frente, siga em frente. Há muito a ser feito ainda. Se liberte, solte essas correntes. Solte essas correntes nessa noite. Solte essas correntes nessa noite. Esquece isso. Deixa no passado. Libera perdão. Chega de camuflar, de colocar outras coisas no lugar da presença de Deus. Você não vai encontrar satisfação em outro lugar. Você não vai encontrar satisfação. É aquele exemplo que dão, você está tentando saciar a fome com um saco de biscoito de polvilho, que só incha, mas na verdade você está tentando enganar o teu estômago, a tua fome, quando na verdade é um prato de arroz, feijão, aquele bife abençoado que vai te satisfazer.
Assim é com Deus, assim é com Jesus. A gente diz, está sarado, está curado, eu esqueci. Mas Jesus te traz aqui hoje e diz, não esqueceu, a ferida está aí. Porque você está colocando outras coisas no meu lugar. Você está se escondendo. A gente faz o que Deus quer nos fazer entender. Glórias a Deus, aleluia. Que às vezes nós estamos como Adão. Nós estamos como Adão muitas vezes. O que Deus quer fazer nos entender é que o que a gente fez, ou que a gente deixou de fazer, nos levou para um lugar. Deus chega para Adão depois de ter pecado e diz: Adão, onde você está? Lugar, onde você está? O que o teu erro te fez? Aí ele diz: eu estou nu, Senhor. Mas não foi isso que Deus perguntou. Aonde estás, Adão? O que Deus estava querendo que Adão entendesse é que o que ele fez, no nosso caso, o que deixamos de fazer, nos levou para um lugar. Qual é esse lugar? Longe da presença de Deus. Por isso, nesta noite, a palavra de Deus para nós é: vamos pôr um ponto final nisso. Põe um ponto final nisso. Põe um ponto final nisso. Não deixe. O inimigo vai tentar colocar o dedo na ferida de novo, mas ele está vencido nesta noite, em nome de Jesus. As algemas, as correntes que prendia a tua mente no passado, nesta noite, estão sendo abertas e a sua mente está sendo liberta. O teu espírito está pronto, o teu espírito quer Deus. O inimigo prende a nossa mente, e a nossa mente sofrendo, o corpo sente. O corpo sente. E aí você está dizendo assim: eu fui no médico e o médico diz que eu tenho feridas, eu tenho marcas, eu tenho doenças, e ele não sabe de onde vem. É a mente, é a alma presa. Mas nessa noite tem cura para você também. Receba a cura aí no teu corpo físico. Eu creio em nome de Jesus. Vai ter testemunhos aqui. Em nome de Jesus eu quero declarar a cura na tua vida, no teu corpo físico. Eu quero declarar a cura. Você vai contar, porque a tua alma, a tua mente está sendo liberta. Você estava doente por não ter cura. Você estava doente por não ter perdão, pela alma estar presa. Mas nessa noite sua alma vai ser liberta, tua mente vai ser liberta. E essa enfermidade na tua carne, no teu corpo, vai sair em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você. Que haja em nós o mesmo. Não é um parecido, não. Não tente se enganar. Não tente se enganar. Não coloque um genérico, um do Paraguai, um sentimento do Paraguai, dizendo: é esse o sentimento de Jesus. Não. Você está enganando a você mesmo. Perdoe. Quebre barreiras. Converse com amor, desprendido com ele e com ela, que isso vai trazer benefícios para você. Está de pé o que Deus te prometeu um dia, só que você precisa ter o mesmo sentimento. Você acha que Jesus vai colocar alguém para trabalhar para ele, realmente, que as pessoas olhem e digam: essa realmente representa Jesus? Você acha que ele vai colocar alguém assim, que não tem o mesmo sentimento que ele? Responde você mesmo. Que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tira esse genérico aí, tira esse do Paraguai, coloca o mesmo sentimento que Jesus. Jesus perdoou
não os bonzinhos, não os anjinhos. Ele perdoou quando éramos pecadores. Por isso, perdoe, porque fará bem para a sua alma, para o teu corpo e para o teu espírito, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és o dono, Pai, desta igreja, destas vidas, destas almas, Pai. Não foi à toa, Senhor, que o Senhor me impulsionou a ministrar sobre a necessidade do perdão. E eu creio, eu tenho certeza nessa noite, que vidas presas, vidas que estavam, meu Pai, presas num passado, em frases, em diálogos, Pai, que marcaram a vida dele, marcaram a vida dela. E desde aquele dia em diante, ele nunca mais foi o mesmo, ela nunca mais foi a mesma, Pai. Feriu. E talvez ele e ela diz, curou, sarou, está tudo certo. Mas nessa noite o Senhor abriu os nossos olhos e nos mostrou que não está tudo certo. Mas o Senhor quer deixar tudo certo. É do teu jeito que fica tudo certo. É da tua maneira que fica tudo certo. Não no nosso, não do nosso jeito, não da nossa maneira. Nós tentamos, Pai. Focamos em outra coisa, colocamos outras coisas, Senhor, no lugar da tua presença. Enganamos a nós mesmos. Mas essa noite eu creio que vai haver cura, libertação na mente, na alma, no coração, no corpo físico haverá cura, meu Pai, no espírito vai ser vivificado nesta noite para a glória do teu nome. Coloca ele e ela em pé, Pai, e eu creio que haverá testemunhos do que o Senhor fez aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu posso sentir a tua presença, Pai. Eu posso sentir virtude, Pai, não por mim, mas por tua palavra, Pai. Aquele que tomar esta palavra para si, ainda que ache que é pouco, ou talvez que não tenha nada a ver, mas se ele praticar o que ele aprendeu aqui hoje, ele vai viver milagres e maravilhas, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por confirmar nós. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado, Jesus, por se comprometer com aqueles, meu Pai, com que os homens não se comprometem mais. Obrigado, Jesus, por colocar a mão aonde o homem não coloca mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Esta palavra está curando. Esta palavra está curando. Esta palavra está curando. Está produzindo cura. Aonde esta palavra chegar vai produzir cura. Aonde esta palavra chegar vai produzir vida. O fraco vai ser fortalecido. O doente vai ser curado. O que dorme, o que morreu, vai ressuscitar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Receba a força da parte de Deus. Ainda é longo o teu caminho, ainda é longo. Não foi à toa que o Senhor te colocou nesta live. Receba fortalecimento. Perdoe como você foi perdoado. O maior benefício será seu com toda certeza. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Como é bom chorar na presença de Deus, amém? Como é bom. Como é bom quando Ele confirma, meus irmãos. Às vezes a gente recebe uma palavra e fica na dúvida se é de Deus, e quando o Senhor vem, confirma. Quando o Senhor Deus vem e responde, é maravilhoso. É maravilhoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Receba esta palavra. Guarde ela no seu coração.
O inimigo quer nos desconfigurar. Ele quer tirar nossa essência. Ele quer que a gente tenha o rótulo de cristão, mas não viva como um. Isso é sério. Ter o rótulo de cristão e não viver como um é a pior das situações, meus irmãos. É você fingir que é um hospital e não conseguir tratar ninguém. É você fingir que tem uma farmácia e não dar remédio para ninguém. Por isso Deus quer te curar, para que você faça, para que você seja o que não foram com você, para que você possa agir como não agiram com você. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Isso é ser sal da terra. Isso é ser luz do mundo. Isso é ser luz do mundo. Não é porque o outro não fez que vai nos impedir de fazer. Seja você o cristão que o mundo espera. Seja você o cristão que o mundo espera. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um que participou desta live de hoje. Que haja em vós o mesmo. Grava esse versículo aí no teu coração. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos, agradecendo. Amanhã, 19h30, nós temos o nosso culto aqui, Rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina, ao lado do Hospital da Vila Alpina. Você é nosso convidado. Venha adorar a Deus, cultuar, louvores, palavra de Deus, amanhã, 19h30, em nome de Jesus. 2 recados rapidamente aos irmãos da nossa igreja e aqueles que estão acompanhando também, são convidados. Sábado, 19 horas, nós teremos aqui um ensino, denominado de mentoria, mas é um ensino para líderes, amém? Se você deseja, tem um chamado e um projeto de Deus sobre a sua vida para liderar, e todos nós somos líderes, na nossa casa, no nosso trabalho, na vizinhança, algum tipo de liderança, com certeza você exerce. Então, se você sabe que tem um chamado e quer aprender um pouquinho mais sobre liderança, sábado, 19 horas, nós teremos aqui, aberto a todos que desejarem. 19 horas, estaremos aqui na nossa igreja aprendendo um pouquinho mais sobre liderança. Venha, traga seus amigos, seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Também, no domingo, mais um recado importante, domingo 3 da tarde, nós vamos iniciar aqui mais uma turma para o discipulado do batismo. Então, domingo 3 horas, se você ainda não é batizado e deseja se batizar ou aprender, nós falamos, você vai participar das aulas, no final você vai decidir, porque a Bíblia diz que o batismo é algo consciente. Quem crer, só pode crer quem entende, amém? A gente não quer dar banho em ninguém, amém? A gente quer batizar entendendo. Opa, eu entendi, eu decidi. Venha, acompanhe as aulas, no final você vai dizer, eu quero. Ou talvez você vai dizer, olha, eu não estou preparado ainda, eu não entendi ainda, então eu não quero. Amém. Você não vai ser obrigado a se batizar. Agora, nosso intuito é que você compreenda o que é o batismo. Por isso, 3 da tarde, no domingo, inicia aqui na nossa igreja mais uma turma. As aulas serão de 15 em 15 dias, para não ficar pesado para ninguém. Então você vai se programar, 3 da tarde, nós te aguardamos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Está aberto a todos. Se você já é batizado e quer aprender um pouquinho mais, venha também, amém?
Venha, aprenda, e é sempre bom ouvir mais da palavra de Deus. Está aberto a todos que desejarem, no domingo, em nome de Jesus. E domingo à noite, 18 horas, o nosso culto, para a glória de Deus. Eu aguardo você e a sua família, e a gente vai fazer aqui uma linda festa de louvor e adoração a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que acompanharam esta live, que acompanhou esse vídeo. Se você acompanhou pelo YouTube, Deus abençoe sua vida. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no YouTube, e isso nos ajuda a evangelizar. Então você está sendo um missionário aí na sua casa, quando você se inscreve, curte e compartilha os vídeos. Amém? Seja um missionário, faça isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Eu quero orar por você e com você nessa noite em nome de Jesus. Se essa palavra foi bênção para você, compartilhe nos grupos, envia para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir esta mensagem. Envia para ele, envia para ela em nome de Jesus. Já já vai estar disponível lá no YouTube. Então envia para ele, para ela. Aproveita para mandar o link de lá do YouTube, que é melhor. Amém? Então aguarda um pouquinho, daqui a pouco está no YouTube, você envia o link para ele e para ela, põe nos seus grupos aí em nome de Jesus. Quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja, os teus filhos. Pai, os ansiosos, acalma o coração. Os feridos, meu Pai, cura nesta noite. Aqueles que talvez, meu Pai, estavam fracos, fortalece. Aqueles que já desistiram faz tempo, meu Pai, estão dormindo. O Senhor os tocou no esquife nessa noite e trouxe vida, e vida ainda jovem. Olha que maravilha, Jesus. Vida ainda jovem, porque há muito a ser feito. Obrigado por tua graça, por teu amor, por tua fidelidade em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, um restante de semana abençoada, nos guardando, nos protegendo, livrando de todo mal. Cada, Senhor, trabalho aqui nesta igreja seja para a glória do teu nome, edificação do corpo de Cristo e libertação de almas, meu Pai, em nome de Jesus. Guarda, transforma, alegra os corações para a glória do teu santo nome, Pai. É o que eu te peço, crendo e já te agradecendo. Amém. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Cada um que assistiu, Deus abençoe vocês. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, hoje e para sempre. Todos nós vamos dizer amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, bom descanso e aguardo você amanhã às 19h30 em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado a todos.